Olá a todos, gravando mais um podcast aqui para vocês e o vídeo de hoje, o podcast de hoje ele é bastante específico, porque eu vou abordar uma coisa que serve para pessoas específicas que estão passando por uma situação de baixa saúde mental. Então vamos lá. Bom, eu já tive aquele negócio, aquele probleminha, que a gente chama de depresso, Vou utilizar esse termo para não falar o termo real, porque o YouTube ele pode de repente censurar, certo? Então, eu vou utilizar o termo depresso para poder ir contornando a situação. Prosseguindo. Quando eu tive esta condição, o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei em um estado muito complicado e me isolei. Eu pensei, ok, estou decepcionado com as pessoas, o caminho é me isolar. E foi pior para mim. Não contribuiu com a minha melhora, me jogou em um mundo em que eu fiquei extremamente solitário, realmente extremamente solitário, e fez com que eu piorasse, certo? Então, muitas vezes, a gente vê alguns youtubers, falando para se isolar, para entrar no modo caverna, que alguns chamam, também tem esse modo, e isto é bastante perigoso. E por que é perigoso? Eu vou explicar para vocês. Porque, de repente, uma pessoa pode estar passando pela depresso, sem saber. Igual, por exemplo, quando eu comecei a ter isso, eu não sabia o que era. Eu só fui descobrir depois, quando eu estava num pico muito alto de sentimentos, não positivos. E aí, naquele momento, eu parei e pensei, ok, começou naquela época, época X. E aí eu lembrei de quando começou, e aí eu entendi que aquele sentimento que eu tinha, aquilo era, a questão psicológica, a condição psicológica que eu tinha, que eu passei a adquirir. Ou seja, às vezes o cara dá esse tipo de conselho para as pessoas e ele esquece que a pessoa ela pode, de repente, estar no início de uma condição que nem ela mesma sabe identificar. E aí a pessoa vai aderir àquilo e, consequentemente, certo? A pessoa vai piorar. Ela vai ter uma piora no quadro dela. Isso daqui que eu estou falando com vocês não é sem fundamento. Eu não estou falando assim, sem pesquisar, sem estudar sobre o assunto. Até porque provavelmente quem acompanha o canal desde o início sabe que eu estudo, que eu sou formado em psicanálise, eu tenho um curso de psicanálise, programação neurolinguística, e eu leio bastante sobre questão psicológica, então as pessoas sabem que eu tenho uma noção, e eu estou aplicando essa noção aqui neste podcast, além de já ter vivido e ter passado pela condição. Logo, eu reafirmo que a pessoa que cria conteúdo, ela tem que ter cuidado ao compartilhar determinadas coisas, como esta questão de dar dica para as pessoas se isolarem, entrarem no modo caverna, e as pessoas que ouvem também têm que ter cuidado, que ouvem, que consomem esse tipo de conteúdo, também têm que ter cuidado ao seguir as dicas que são dadas. Primeiro, não vai ter resultado eficiente. Você pode simplesmente continuar conversando com as pessoas, convivendo com as pessoas, e você pode estudar sem falar com ninguém. E aí, quando você começar a mostrar os resultados daquilo que você está estudando, daquilo que você está fazendo, as pessoas se surpreenderão do mesmo jeito, talvez até mais, porque as pessoas vão pensar, nossa, eu estava convivendo com esta pessoa e eu não estava nem reparando o nível de evolução que essa pessoa estava tendo. Então tem que ter cuidado ao se isolar, porque muitas vezes, quando uma pessoa faz isso, ela pode estar, como eu disse,
tendo alguma condição que ela nem sabe, e isso só vai agravar. Outra coisa, você que está se sentindo mal psicologicamente, eu sei que é complicado o que eu vou falar, eu sei como é que é difícil conviver com condições psicológicas complicadas, mas evite se isolar. Aí eu já estou falando de uma linha diferente dos conselhos dos criadores de conteúdo. Aí eu já estou unindo isso com o fato da pessoa querer se isolar por conta própria. Por exemplo, tá ali, desenvolveu a condição e pensa, nossa, tá na hora de me isolar do mundo, eu quero me isolar, eu quero ficar totalmente só, igual eu fiz. E eu lhes garanto, não vai fazer bem. Eu sei que as pessoas erram, as pessoas elas são vacilonas, vou utilizar esse termo, eu sei disso, mas é melhor ter algum nível de convivência do que não ter nenhum nível de convivência. Nós somos seres sociáveis. A partir do momento que a gente se isola, devido a uma condição psicológica ali, etc., isso faz com que a gente tenha uma piora, que a gente piore, a gente se sinta pior do que anteriormente, quando estávamos convivendo socialmente com as pessoas. Ou seja, também não precisa ficar convivendo o tempo inteiro, de gargalhada e etc., mas pode fazer de uma maneira moderada. Fazer de uma maneira moderada. É importante ir atravessando e vivendo situações sociais. De repente, quando tiver uma melhoria mais visível, é interessante participar de eventos sociais para ir destravando a mente, para ir melhorando. Igual eu disse, aqui é uma pessoa que já passou pela condição, que entende como que é, que atravessou todo esse problema. Eu convivi com isso durante 4 anos, certo? Então eu lhes digo, não se isolem em nenhuma circunstância. Tudo bem ser introspectivo. Eu gravei um podcast falando sobre aceitar a introspecção. Não tem problema, eu também sou. Mas, mesmo sendo introspectivo, separe alguns momentos para poder se socializar. Ainda que seja brando, pequenos momentos. É interessante ter um certo nível de socialização. E aí, teve esse certo nível de socialização, se cansou, se desgastou, não precisa forçar para tentar ser extrovertido. Como eu disse no outro podcast, aceite sua introversão. Olha, pessoal, agora eu vou me retirar e tal, tô me sentindo cansado. E ok, às vezes não precisa nem falar, só se retire. E deixe claro para as pessoas as suas características, o modo como você é, certo? Porque quando você também transmite para as pessoas e age com transparente, elas tendem a entender mais e a respeitar mais. E aí você não precisa se sentir forçado a nada. De repente as pessoas querem sua presença ali e falam, não, fica mais, sei o quê. Agora a pessoa entendendo, compreendendo, ela vai pensar, não, realmente, se ele disse isso ou ela disse isso é porque há uma exaustão e essa pessoa precisa se retirar de fato. Então mostre para as pessoas também, transmita para as pessoas sua característica. Quando se tenta ser algo que não é, só dificulta mais as coisas. Tornam as coisas mais complexas, sem ter a necessidade de ser, né? Então, no final, eu reafirmo, estamos para acabar esse podcast, não se isole, evite se isolar. Eu sei que em determinadas condições é extremamente difícil, mas eu peço que tente, ok? Procurem ajuda, certo? E não desistam. Mas, como eu disse, não se isolem, ok? Não trará resultado, trará uma piora de situação. Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil e até a próxima.